Olá pessoal, Gabriel aqui de novo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, vamos lá para o nosso tópico 6, que é sobre sistemas operacionais. A gente vai falar bastante sobre esse software tão importante, né? Acho que a gente vai dividir em algumas aulas aqui, né? Que é um assunto extenso e a gente vai pegar ali com um pouco de detalhe. Mas eu acho muito importante e também é muito interessante você saber o que existe aí nesse universo, né? É bem legal. Entender também como funciona, né, sistema operacional, que é de fato esse meio de campo, né, entre hardware e software. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que é sistema operacional? A gente falou um pouquinho de software mais ou menos, o que é, né? Mas vamos aqui entrar em mais detalhes, certo? Então, o sistema operacional ele oferece uma interface para que você possa usar o hardware do computador, né? É esse meio de campo entre o usuário e o hardware, certo? Ele é organizado, né, numa coleção de programas, né, com vários objetivos diferentes. Por exemplo, se a gente pensar o Windows, né, ele tem lá o DirectX. Ele é um software, né, uma biblioteca, né, para gerenciar placas de vídeo, né, e shaders, esse tipo de coisa, né. Se a gente pensar também, é, por exemplo, no gerenciador de tarefas, ele também é um software, né, embutido no sistema operacional que serve para gerenciar os processos, certo? Então, o que de fato faz ali? Coloquei quatro itens ali, né? Ele inicializa o hardware, né? Ou seja, ele verifica se tudo está certinho, se tem um problema ou não, né? Assim, a BIOS faz isso. A BIOS é como se fosse um sistema operacional embutido, muito mini, que fica num chip minúsculo ali na placa-mãe e ele já faz essa verificação. Ah, memória RAM tá aqui? Ah, tá. Tanto que, não sei se já pegaram a época antiga, assim, pressiona F1 para continuar, teclado não detectado. Isso é a BIOS. A BIOS é como se fosse um mini sistema operacional que faz essa verificação, tá? Mas ela faz essa verificação previamente para ligar ou não o dispositivo, né? Para não permitir o dispositivo ligar dando algum problema, né? Ou se não for possível, né, executar a inicialização. Mas o sistema operacional também faz isso. Ele também verifica, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo aqui, beleza, e continua, né? Então ele fornece rotina básica para controle de dispositivos, entrada, saída e armazenamento, né? Ou seja, ele ajuda você a gerenciar arquivos, a colocar arquivos no seu dispositivo de armazenamento, seja um HD, um USB, né? Então ele faz essa rotina e cada um vai ter um método diferente de como ele faz esse gerenciamento de arquivos, né? Direção, escalonamento e interação entre outros programas. A gente vai falar sobre escalonamento daqui a pouco, mas basicamente é como ele vai alocar os recursos da máquina para o uso do software instalado nela ou para a execução das funções, né, que lhes são pertinentes. Então, ele vai gerenciar mesmo ali, ó, se vai usar tanto de recurso e tal, ele vai garantir que todo mundo use um pouquinho da CPU. Por isso que quando a gente abre um monte de coisa, vai ficando cada vez mais pesado se nossa CPU não for forte. Né? Ele vai sempre tentar fazer todo mundo funcionar junto. Às vezes não dá, às vezes trava. Mas a ideia do escalonador, né, é essa. A gente vai entrar em detalhes, tá? E manter a integridade das informações armazenadas. Isso se dá com o sistema de arquivos, tá? Por exemplo, no Windows é NTFS, no Mac é o APFS. Antigamente era o exFAT, né? Ah, no Linux é o exFAT 4, né? Não, exFAT não. EXT4, né? O exFAT ele é ainda ele é um comum entre todos. Todos reconhecem o exFAT. Ele é meio que ali um sistema de arquivos diplomata, assim, digamos, né? Mas o Linux usa o ext4, a Apple está usando a APFS e o Windows NTFS. São maneiras de organizar arquivos em discos rígidos ou unidades flash, enfim. Tá? E eles são bons justamente para manter a integridade das informações. Né? Antigamente a gente usava um sistema que era o FAT32. Né? O FAT32 ele era um sistema que não reconhecia arquivos maiores que 4 GB. Né? Então você tinha que às vezes quebrar um arquivo em vários arquivos menores. Né? E também ele tinha bastante problema em corrupção de arquivos. Né? Não sei se vocês nunca pegaram essa época de pegar um arquivo corrompido assim,
que sempre funcionou, de repente corrompia, né? Isso pode ser também ser um problema do HD, tá? Mas, assim, o sistema de arquivos... por isso que tem o checkdisk, né? Quem usa o Windows ali tem um comando checkdisk, ele realmente ele vê qualquer problema do sistema de arquivos e corrige, né? Isso é uma coisa que vem daquela época, né? Apesar que o NTFS é importante usar isso às vezes também, mas vem daquela época porque o sistema de arquivos às vezes corrompia, ou às vezes dava algum BO e você precisava restaurar ele, né? Às vezes não tinha jeito, você tinha que formatar tudo e fazer tudo de novo. Né? Mas com o NTFS e a APFS, que é a versão Apple do NTFS, e o ext4, a gente tem sistemas de arquivos até que bem seguros, ainda mais com SSD. É muito difícil você ter algum problema com o sistema de arquivos, tá? Mas esse sistema de arquivos ele foi feito para poder guardar arquivos cada vez maiores em armazenamentos cada vez maiores, mantendo a integridade dos arquivos, ok? E bom, existem diferentes tipos de sistemas operacionais, né, com arquiteturas de hardware diferentes, né, e tipos de utilização, né. Então, a gente vai dar uma olhada aqui em quais tipos de sistemas operacionais que existem, né, para você entender mais ou menos qual é esse cenário, que às vezes é bem maior que a gente imagina, né. Mas antes, vamos falar aí quais são as partes que compõem o sistema operacional, né? Todo sistema operacional, independente da sua função, ele tem características comuns, né? E vamos falar aqui delas, né? Primeiro é o núcleo do sistema operacional, a gente chama de kernel, né? Kernel. É o coração do sistema operacional, é o cérebro. É o que de fato é o meio de campo ali entre hardware e software, né? Entre hardware e usuário. Tá? É onde ficam as funções executivas, né? É a parte que permite, por exemplo, que não haja um uso abusivo dos recursos do computador, né? Que não use mais que o processador aguenta, que não use mais que a memória RAM aguenta, né? Ele é valoroso porque assim, é muito tempo de pesquisa e trabalho para fazer um bom kernel, né? Inclusive, quando a gente fala Linux, a gente está falando do kernel, né? O Linux não é um sistema operacional inteiro, ele é um kernel. O sistema operacional é feito a partir do kernel Linux. Então, por exemplo, se a gente pega o Android é baseado no kernel Linux. Pegou o kernel Linux e constrói um Android em cima. Ou o Ubuntu, mesma coisa, kernel Linux constrói em cima. Aí tem o Debian, Slackware, Red Hat, cara, é uma infinidade de Linux. Eu vou mostrar depois ali para vocês, só para vocês terem uma noção, mas convido vocês a pesquisarem. Mas é um universo enorme, tá? Porque esse kernel que é o mais difícil, está feito. E aí, depois você cria o sistema operacional baseado nas suas preferências. Mas enfim, vamos voltar aqui para kernel, tá? Então, ele gerencia o hardware e ele reconhece o hardware, né? Pelo menos os principais, né? Que é o processamento, memória RAM e tal. Então, ele é a parte mais valorosa do sistema operacional. É o elo do hardware com o software, né? O objetivo dele é gerenciar o computador, permitir que os aplicativos sejam executados e façam uso do recurso da máquina, né? E ele tem que garantir que a memória RAM e todos os recursos sejam usados em todo o seu potencial sem risco para a máquina. Beleza? E todo sistema operacional tem um kernel. E o que mais diferencia, se você for pegar assim, o que mais diferencia um do outro, né, é o kernel. Né? E por causa do kernel é diferente que as camadas de cima, né, do sistema operacional têm que ser feitas diferentes. Por isso que cada sistema operacional tem uma potencialidade e tem uma característica que sobressai sobre os outros. Né? Beleza, gerenciador de processo. A gente vai entrar em mais detalhes na segunda parte, mas ele controla o uso que os programas fazem no computador, estabelecendo políticas para que essa utilização seja justa. Então, não sei se já abriram lá o gerenciador de tarefas ou o monitor de atividade no Mac e no Linux. Basicamente, ele é o que aloca, né, quanto de memória vai para cada um, qual que é a prioridade daquele software especial, né? Ele que vai ali regular os recursos da máquina e dar o justo para cada um, né? Às vezes, esse gerenciador de processo é o que vai, por exemplo, identificar que executar tal programa é prioridade, né? E ele vai dar mais recursos para aquele ali para andar mais rápido, né? Por exemplo, com games, né, já se tornou bem comum ele se tornar prioridade no processamento, né? E aí, basicamente, tudo da máquina vai ali, né? E as outras funções ficam meio em segundo plano, tá? Então é ele que coloca as coisas em primeiro e segundo plano, ele que dedica um número X de memória, uma porcentagem X de CPU para os processos, tá? E ele existe em todo o sistema operacional e ele é o que a gente fala sobre otimização. O sistema é muito bem otimizado, é por causa desse cara. Né? Esse cara que vai identificar o hardware e vai otimizar ali o uso
das aplicações e do próprio sistema operacional e de suas funções executivas, certo? Beleza. Escalonador, mencionou lá atrás, né, em inglês scheduler. O escalonamento é o ato de realizar esse chaveamento dos processos ativos, né? Você vai ter regras e essas regras vão definir quem que vai usar a CPU, em qual escala e tal, né? Então ela vai decidir, né, quais são os processos que vão ter primeiro plano e segundo plano, né? Qual vai ser colocado na execução e qual vai esperar, né? Porque o escalonador ele entende que a CPU é um recurso limitado. Então, eu não vou conseguir executar, se eu tenho muita coisa para executar, não vou executar tudo de uma vez, né? Eu vou ter uma agenda, schedule, né? Vou ter um passo a passo ali. Então ele vai colocar, esse vai em ação agora, agora é esse, né? Tipo assim, é quase igual ao gerenciamento de processo, mas digamos que assim, um processo ele tem várias etapas, né? E esse escalonador vai dizer qual etapa vai vir primeiro, o que tem que acontecer primeiro, tá? Quando a gente fala de otimização, a gente está falando desse cara também. Tem várias formas de se implementar um escalonador. Os sistemas operacionais fazem isso de forma diferente e tem resultados diferentes quanto, por exemplo, renderização de música, renderização de vídeo, né? E, enfim, e muda ali um pouco a cara, né? Então existem várias formas, cada um segue critérios diferentes de justiça, né? Tipo, o que vai colocar primeiro, o que vai colocar depois, quanta CPU que vai usar, né? De eficiência e vai minimizar o tempo de resposta de comandos do usuário, né? Maximizar o número de serviços processados por hora. Né? Porque, por exemplo, você tem um monte de tarefa, um monte de processo, né? Cada processo, vamos dizer, tem várias instruções. Esse escalonador que vai dizer, por exemplo, eu vou pegar a instrução número 1 desse daqui, com o número 1 daquele lá, com o número 2 daquele outro lá, e vai fazendo, né? Depois que eu terminei esse, vou jogar para a memória, vou puxar outro. Ele que vai organizando ali como que se dá o trabalho da CPU, como que se dá o trabalho de todos os processos, né? E... bom, é isso. Beleza. Gerenciador de arquivos, a gente vai entrar em detalhe, né? Mas, grosso modo, é a função que organiza, edita e predispõe as regras para o armazenamento de acordo com o sistema de arquivos, tá? Vamos entrar em detalhe mais depois. Mas é o cara que a gente falou ali, né? Tem a ver com o sistema de arquivos, é o que mantém a integridade, é o que vai ajudar a você a copiar e colar um arquivo, é o que vai fazer a organização de diretórios, né? Isso também é comum em todo sistema operacional. E a interface, né? A interface é o que a gente tem contato, né? A parte visual, né? E é pensada para o input do usuário, né? A gente pode ver como um terminal, né? Preto no branco ali, ou verde no preto, com comandos, né? Antigamente os sistemas operacionais eram basicamente só uma tela, que você dava comandos ali, né? CD para mudar de diretório, por exemplo, no caso do MS-DOS, né? Shutdown para desligar, enfim, você só dava comando, só digitava na tela, né? Ou uma interface gráfica, né? Como o Windows ou macOS, né? O Windows 3 ali começou com uma interface gráfica, né? De janelinhas, né? Ou uma tela com texto, interação via botões, né? Como os aparelhos de MP3, os celulares mais antigos, que sim, eles tinham um sistema operacional. A gente vai falar o tipo que eram esses sistemas operacionais. Mas eles eram bem mais simples, né? Mas também é uma forma de interface gráfica ali, né? Ele tá te mostrando ali, né? Você lembra aqueles Nokias antigões lá que tinha o desenho da mensagem, o desenho do joguinho, né? Então, tipo, ele tinha uma interface gráfica, tinha um sistema operacional ali, né? Mas era muito, muito simples, né? E você interagia com botões, tá? Interfaces gráficas também, mesmo que a gente tenha um sistema complexo como o Windows, a gente tem várias formas de input. Um comando que a gente pode dar, sei lá, arrastando o mouse, a gente pode ir no terminal e dar um comando equivalente, né? De copiar um arquivo e tudo mais, né? Então, assim, os sistemas operacionais foram evoluindo meio que em camadas, né? O MS-DOS ainda existe no Windows, né? O terminal do Unix ainda existe no Linux e no macOS, né? É uma coisa interessante, o Unix era um kernel, um sistema operacional, né? Que inspirou, né, que foi utilizado para criar o Linux. Não bem utilizado, o Linux fez uma engenharia reversa no Unix e tentou recriá-lo. Aí depois que ele recriou, ele criou o kernel Linux, né, dando quase o nome dele, que é Linux, né, virou Linux. E o macOS foi baseado no Unix mesmo. Então, assim, eles têm muitas semelhanças, né? O terminal, por exemplo, dos dois tem mais ou menos o mesmo formato. E
Eles são bem similares assim porque eles vêm de Unix, né? Inclusive os comandos são muito parecidos, né? Muda uma coisa ou outra só. Mas é isso. Então vamos lá. A interface do sistema operacional a gente pode se apresentar de várias formas, né, como eu falei, né? Aqui a gente tem um prompt de comando, né, ou terminal, que é onde a gente tem uma janela, que é só texto, e ali a gente dá os comandos, né, para executar o que a gente quer que execute no aparelho, né, no computador, tá? Bom, antes o que era regra, hoje é coisa para mais avançado, né? Antes você não tinha como, os sistemas operacionais eram basicamente uma tela assim, né? A gente tá vendo uma janela, mas antes não existia janela, né? Era só tela preta com um comando ali e todo mundo tinha que saber usar aquilo. Usar computador era usar comandos no prompt de comando ou no terminal. Hoje em dia, né, a gente tem a opção, mas não é a única forma de se utilizar, né? Mas, assim, recomendo vocês aí, quando se tornar devs e tal, já ir mexendo com esses caras aí, aprendendo a usar isso, porque é muito importante e é muito presente na vida do desenvolvedor. Porque muitos dos softwares que a gente usa para desenvolver, como por exemplo o Git, você não vai ter uma interface gráfica completa para usar. Muita coisa você vai ter que fazer via comando. Então é importante assim se familiarizar e tal. E é até legal, cara. É legal pra caramba. Assim, você vê que ele tem passando, você instalar um pacote ali do NPM, por exemplo, e ver ali carregando os negócios assim na tela preto no branco ali. Cara, é legal pra caramba. Então eu diria para ir praticando, para ir se familiarizando, tentando coisas ali, pesquisar que comando que faz o que, navegar em diretórios, tentar apagar e copiar um arquivo. Enfim, é muito legal. Mas aí o terminal, né, por ter um nível de dificuldade maior, virou algo de usuários mais avançados e acho que quem mais usa o terminal hoje em dia é dev. Eu acho que o público geral não usa o terminal, basicamente. Beleza, e outra forma de interface que a gente tem é a interface gráfica, né, que é apresentada com uma área de trabalho, com ícones e janelas, né, e a forma que a gente está acostumado, né, a forma que a gente usa no dia a dia, né, e os ícones são pequenas imagens, né, miniaturas que são usadas para representar cada programa, né, inclusive existe uma história já dos ícones, né, a gente tem vários tipos de design, né, que ajuda a gente a identificar rapidamente o que é cada ícone, né, e o uso dela foi, assim, aperfeiçoada, desenvolvida por causa do mouse, né? Desde ali do Macintosh lá, né, o primeiro, que trouxe essa novidade para o mercado, né, mais comercial, porque já existia algo parecido ali em pesquisa, né, mas mais comercial ali foi o Macintosh. E, e esse tipo de ícone, né, essa disposição das coisas, né, um menuzinho iniciar, por exemplo, Windows ali, foi feito para pensada na interação com o mouse, né? Com apenas um clique você consegue entrar, você não precisa mais digitar ali o nome do programa, né? Ir no diretório, digitar, por exemplo, word.exe, enter, para executar o Word, né? Você simplesmente vai lá e clica no ícone do Word e abre. Na época isso foi mágica, né? Mind blowing. Mas hoje agora é comum, é isso. Mas ó, tentem abrir um programa via prompt de comando só pra ter uma noção assim do que revolucionário é o mouse, né? E essa ideia de ícones e áreas de trabalho, tá? Bom, epa, agora eu fiquei aqui na frente aqui. Pera aí, eu vou me tirar aqui um pouquinho da frente. Beleza, então a gente tem a janela, né? Ela é um recurso gráfico muito importante, né, nos sistemas operacionais com área de trabalho, né? E basicamente ela ajuda você a assim, abrir e fechar programas, a gerenciar seus arquivos e tudo mais, né? Então toda janela, o que ela tem em comum é os botões de controle, né, que ajudam a maximizá-la para a tela toda, a fechar, a minimizar, né, para você ter várias janelas ali na sua área de trabalho, né? A área de trabalho, né, em inglês desktop, tipo em cima da mesa, né? Top da mesa, vamos dizer assim. E é essa a ideia mesmo, de eu ter vários papéis, né, na mesa e poder mudar de lugar, poder copiar uma coisa para outra, né? Então essa foi a ideia inicial das janelas. Foi por isso que o Windows chamou Windows, né? Janelas. Né? Embora não tenha sido o Windows que começou com o desenho de janelas, mas o nome comercial é muito bom para o que ele se propõe a fazer, né? Então, todos têm esse botão de controle que ajuda você a gerenciar suas janelas, né? Você pode arrastar a janela de um lado para o outro, aumentar o tamanho à sua vontade, né? Até ali no Windows 11 ali eu coloquei um gifzinho, né, que mostra isso acontecendo, né?
Bom, e todas elas têm um título, né, que vai mostrar ali o que tá aberto, né? Se eu abrir o Word, vai ter uma janela escrito Word em cima, né? No caso do Mac, o título fica num lugar só, que é na barra superior ali, né? Ele não fica na janela, ele fica em cima, é um pouco diferente, né? Mas mas é um padrão, né? Você vai ter o título, você vai saber com qual programa você está aberto, com qual pasta você está abrindo, né? Bom, vou voltar meu carinha para cá aqui. Beleza, vamos lá. Beleza. Quais são os tipos de sistemas operacionais? Esse daqui eu vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Vamos quebrar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito longo. Então é isso. Até a próxima aula. Espero que tudo bem com vocês. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.